Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Amém? Quem está conversando, para agora. Agora é hora de cultuar a Deus. Conversar, a gente conversa daqui a pouco, né? Acaba o culto, a gente conversa. Quem sentiu calor aí nesses últimos dias aí? Levanta a mão. Vocês viram? Está quente, né? Agora você imagina no inferno, que o calor lá é direto, a alma queimando, né? Teve uma vez que eu perguntei para uma pessoa assim: quando você leva uma espetada, alguém espeta teu braço, quem sente a dor? O corpo ou a alma? Quem que sente a dor, Vitor? O corpo ou a alma? Então, mas vamos imaginar que você espeta um corpo morto. Ele vai ter alguma reação? Porque a alma já não está mais lá. O que faz a gente sentir, o que dá sensação ao nosso corpo para sentir a vida, nos aspectos positivos e negativos, é a alma. Se a alma for embora, você pode cutucar o corpo, você pode bater no corpo, ele não vai sentir mais nada. Porque a alma que está em você é que dá vida a todos o seu ser. E eu quero começar aqui esse nosso culto sempre lendo a palavra de Deus. Eu sei que hoje é um culto de estudo da palavra, com foco em liderança para a igreja, mas muitas vezes nós recebemos na igreja pessoas que não tem nada a ver com o estudo que vai ser dado, né? Por exemplo, a irmã Cida que veio hoje, né? Ela veio com um propósito diferente no seu coração, assim como outras pessoas. E eu sempre me sinto a obrigação de estar trazendo uma palavra que seja genérica, que não só alcance o coração do crente, mas quem está visitando a igreja, né, e está aqui muitas vezes com outros propósitos no coração. Então, queridos, Apocalipse capítulo 3, versículo 7, o Senhor tem uma palavra a uma igreja, a igreja de Filadélfia, e diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. O Senhor, Ele fala às igrejas, são 7 igrejas no Apocalipse, e Ele fala a cada uma delas. Hoje, quando você faz um curso de liderança, um curso para você se capacitar, vai estar fazendo gestão de pessoas dentro de empresas, você estuda sobre uma técnica de retorno, uma técnica de avaliação chamada feedback. Quem já ouviu falar em feedback? Levanta a mão aí. O feedback, ele é usado hoje para que as pessoas que estão liderando, elas possam muitas vezes chegar para um liderado e não apenas falar com ele sobre as coisas que ele precisa melhorar, mas saber de uma maneira respeitosa e produtiva dar um retorno àquela pessoa, não somente olhando para as partes falhas, mas para os pontos fortes que aquela pessoa tem e para aquilo que ela está desempenhando de bom também. Então o feedback, ele não tem assim o intuito de corrigir somente, mas também de motivar, de encorajar, de exaltar, de levar a pessoa a se sentir valorizada. E a gente pensa que isso é uma técnica moderna. Não é, irmãos. Aqui na Bíblia o Senhor já estava fazendo isso com as suas igrejas. Se você pega cada uma das igrejas, você vai ver que o Senhor está dando um feedback para a igreja. Ó, igreja tal, você tem feito isso de bom, você não tolera isso, porém, eis que tenho contra ti. Aí ele pega, ele fala da parte positiva, mas depois ele trata também da parte negativa. E é assim com todas as igrejas. Essa igreja de Filadélfia ela e mais uma igreja são as únicas que recebem somente feedback positivo. Não tem nada de negativo aqui para corrigir. E é interessante que a mensagem que esse texto traz para mim e para você nessa noite, pelo menos eu pego isso para a minha vida, é que no sentido de pensarmos como uma igreja vitoriosa, não é na nossa força,
Não é na nossa força que a vitória vem, é na força de Cristo. Não é pelos nossos méritos que a vitória vem, é pelos méritos de Cristo. Tendo pouca força, é possível vencer. Tendo pouca força, é possível triunfar, quando nós somos fiéis a Deus e guardamos a sua palavra no nosso coração. Amém, igreja? Quando nós somos fiéis a Deus, guardamos a sua palavra no nosso coração, nós podemos vencer apesar da pouca força que nós temos. Pouca força muitas vezes se refere a pouca capacidade, a condição que você tem, que você olha e diz, comparando a condição que eu tenho com a condição de outras pessoas, a minha condição é pouca. Comparando muitas vezes os recursos que você tem na mão, às vezes é pouco. Comparando muitas vezes a capacidade intelectual que você tem, talvez seja pouco comparado com outras pessoas. Mas quando o teu coração está guardando a palavra, e quando você não nega o nome do Senhor, mesmo você tendo pouca força, Deus te faz vitorioso. Deus te faz vitorioso na terra. Porque, irmãos, esta igreja, ela recebe essa palavra de vitória. Uma igreja que tinha pouca força, mas o Senhor disse: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que é não negar o nome do Senhor? Não negar o nome do Senhor é você reconhecer a posse e o governo de Deus na sua vida. É você confessar ao mundo que você é de Jesus. Quando você faz isso, você está honrando o nome do Senhor. Quando você tem a oportunidade no seu trabalho de agir com honestidade, e assim você o faz, você está honrando o nome do Senhor e não está negando o nome do Senhor. Quando você tem a oportunidade de perdoar alguém e você não perdoa, naquele momento você está negando o nome do Senhor. Por quê? Porque o Senhor, Ele te ensina a perdoar. Deus não está nesse negócio de não perdoar. Quando Deus te dá a oportunidade de você estender a mão para alguém que está caído, e você estende a mão, você tem condição de estender a mão e levanta aquela pessoa, ali naquele momento você está honrando o nome do Senhor. Mas se você tem condição e passa de largo, trata com indiferença aquela pessoa que poderia ter sido levantada por você, naquele momento você está negando o nome do Senhor pela falta de amor para com o teu próximo. O que Jesus fala sobre o próximo, né? Porque houve um diálogo entre Jesus e os religiosos, e Jesus disse que nós deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aí os religiosos dizem: mas quem é o nosso próximo? Aí Jesus usa o exemplo do homem que descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, espancado, roubado, deixado quase morto. Passa um sacerdote e vai embora, passa um levita e vai embora, mas ali passa um samaritano que para, olha para o que está caído, levanta, coloca ele no seu cavalo, passa óleo nas suas feridas, o leva a uma estalagem, o hospeda ali e paga todas as despesas de hospedagem daquele homem. E aí Jesus pergunta aos religiosos: quem foi que amou o próximo? E aí eles são obrigados a reconhecer que foi o samaritano. E Jesus diz: vai e faz o mesmo. Então essa lição que Jesus deu aos religiosos daquela época, ela serve para mim, ela serve para você, ela serve para cada um de nós que está aqui nessa noite. Todos nós podemos ser um bom samaritano, todos nós podemos ser alguém que tem espiritualidade para revelar ao mundo através do amor. Então não negue o nome do Senhor. Se você tem a oportunidade de ajudar, ajude. Se você tem que liberar perdão, libera. Se você tem a oportunidade de obedecer a Deus, obedeça. Porque fazendo isso, você não está negando o nome do Senhor na sua vida. E aí o que o Senhor promete? Ele promete para esta igreja, para esse tipo de pessoa, que Ele vai colocar diante de nós uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu quero dizer para você, querido, Deus que abre porta e ninguém fecha, é o mesmo Deus que abre mar vermelho, é o mesmo Deus que abre mar para criar saída aonde não tem saída, para criar caminho aonde não tem caminho. O
Deus que abre porta e ninguém fecha, é o Deus que abre mar vermelho. Ele faz o que necessário for para que os seus servos possam avançar, ir adiante, avançar na fé, conquistar as promessas que Ele estabeleceu para a vida de cada um dos seus servos. Então nessa noite eu quero dizer para você que o Deus que abre portas que ninguém fecha está aqui nessa noite. Ele está aqui para nos abençoar, Ele está aqui para nos conduzir, e Ele é o Deus que abre a porta, mas crer e passar pela porta depende de você. É você que tem que crer e passar pela porta que Deus abriu. Existe uma porta chamada porta da salvação. A porta da salvação, quem que é? É uma pessoa. Quem que é a porta da salvação, Débora? Jesus. Aí com essa máscara aí, fica difícil de ouvir audivelmente a sua voz. Essa porta foi aberta. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta de salvação, ela não pode ser fechada, ela está aberta para todo aquele que crê. Quem crê vai passar pela porta e vai encontrar salvação, vai encontrar perdão de Deus, vai encontrar paz com Deus, vai encontrar relacionamento de reconciliação com Deus, porque essa porta, ela nos leva à presença do Pai. Então nessa noite eu quero que você pense nessa palavra como uma igreja fiel, uma igreja que o Senhor chamou para passar pela porta que Ele abre. Aí em Cristo Jesus, Deus abre outras portas. Ele é a porta das portas, é a porta que nos conduz à presença do Pai, é a porta que nos conduz à salvação. Mas em Cristo outras portas são abertas para a nossa vida. Em Cristo Deus abre para nós a porta da cura, Deus abre para nós a porta da libertação, Deus abre para nós a porta da restauração, Deus abre para nós a porta da providência de Deus, Deus abre para nós, irmãos, inúmeras portas menores, mas que são portas de bênção, que muitas vezes Deus abre para a gente passar por elas. Dia 26, 27 e 28, nós vamos, eu creio que será aberta aqui em Cristo Jesus a porta da cura através do congresso. Não que essa porta já não esteja aberta hoje, mas dentro do congresso haverá uma ênfase nessa porta, a porta da cura. Eu creio que muitas pessoas que entrarem aqui vão passar por essa porta e vão receber aquilo que Deus tem para entregar a nível de cura e de libertação. Então vamos orar, vamos nos colocar na presença de Deus, porque Ele tem muitas coisas para fazer nas nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar em pé nesse momento, para que nós possamos louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Quem está feliz aqui de estar aqui nessa noite? Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite para te adorar, para te agradecer, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado.